Você tá Então vamos lá, gravando, meninas, eu né, já estou Sérgio, por favor? gravando. Eu já estou gravando e vocês podem dar início à apresentação. Cartinha do Davi. Tá todo mundo... Não é barato, Agora ai, travou de novo. Eu tô ouvindo. Vamos lá. Nós vamos fazer a apresentação de seminário de atualizações em enfermagem. O grupo é composto pela Amanda, Bruna, Cindy, Elbia, Fernanda, Jordana Fernandes, Jordana Borges e Laisla. Pode passar, por favor. Esse seminário diz respeito às atualizações para o enfermeiro, porque o conhecimento dele é dinâmico e a gente costuma dizer que holístico, né? Porque abrange um todo, né? Várias áreas da saúde. E novas técnicas têm surgido a cada dia. É necessário que ele acompanhe esses avanços e ele seja disposto a ter um cuidado efetivo com esse paciente. Por quê? O mercado de trabalho é muito concorrido e para ele conseguir se destacar, ele não pode ficar acomodado. Nós sabemos que a graduação ele é o primeiro passo, é muito importante, né, para o sucesso. Porém, é fundamental a atualização na área, porque se a gente colocar para comparar um enfermeiro formado há 20 anos que trabalha dentro de um hospital, com um enfermeiro que está formando agora, por exemplo, nós. A gente tem que colocar na balança. Tá, a prática do enfermeiro de 20 anos vai ser melhor que a nossa, porque ele já passou por várias experiências. Porém, a gente está saindo fresco da faculdade, onde a gente aprendeu coisas novas que ele não viu na época. Então, por isso que é muito importante estar sempre fazendo cursos, lendo livros de atualizações, tá sempre todo dia é diferente, todo dia acontece uma mudança nova. Você acompanha esses avanços tecnológicos. A gente sabe que o enfermeiro ele tem uma agenda muito cheia, a rotina dele é muito pesada, esse crescimento de carreira é uma coisa boa, não só para o curso de enfermagem, no caso, mas também para a carreira desse enfermeiro, para ele poder ter uma formação a mais, uma pós-graduação, por exemplo. Então, como esse profissional ele abrange várias áreas, ele precisa ter um conhecimento no geral. Ele pode atuar na prevenção, no agravo, na promoção, redução de sequelas, em todas as enfermidades. Pode, por favor. Algumas atividades, então esse enfermeiro ele tem usado de equipamentos com maior sensibilidade e especificidade, que detectam novas doenças. E como ele atua em várias áreas, ele tem que ter uma formação no geral, mas contendo os requisitos mínimos, que são a capacidade de lidar com pressão, porque ele vai tomar atitudes, né? Ele que vai ser o chefe, né? Por exemplo, dos técnicos de enfermagem, ele vai coordenar toda uma equipe, ele tem que ter o domínio da legislação pertinente, saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, saber o respaldo que ele tem e o que ele não tem, e acompanhar a evolução clínica do paciente diariamente, né? Tanto fazendo através do processo de enfermagem, da prescrição de enfermagem e das atualizações em geral. Pode passar. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre a cricotirodostomia. De acordo com o artigo 641/2020, que é de responsabilidade do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, a execução da cricotireoidostomia por punção na obstrução completa da via aérea pro OVAS, quer dizer, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ou edema das estruturas orofaríngeas, quando os demais procedimentos previstos
para essa situação não forem efetivas. Então, eu já falei, né, tem a classificação da obstrução leve, né, que é capacidade de responder, tossir e respirar preservadas. Obstrução severa, vítima consciente ou inconsciente não consegue respirar ou apresenta ruídos à respiração ou tosse silenciosa. Esse daí é o significado de OVAS, né? Agora vamos à definição da técnica citada no artigo acima. Vocês estão ouvindo? Oi? Sim, Sim, tá ouvindo. estamos ouvindo. Tô Pode ouvindo. continuar. Sim. A internet está ruim. Cricotireoidostomia por punção é uma alternativa na abordagem à via aérea quando da impossibilidade de intubação traqueal, por exemplo, edema de glote, obstrução total de via aérea, podendo ser realizado por punção de via cirúrgica. A cricotireoidostomia por punção é realizada pela inserção de um catéter sobre agulha de grosso calibre, 14 para adultos e 16 ou 18 para crianças, pela membrana cricotireoidea. Que nome difícil. Cuja ventilação não deve ultrapassar de 30 a 45 minutos. Em função de retenção de dióxido de carbono, tem por finalidade a oferta de oxigênio em situações de emergência na iminente risco de morte. Uma observação que eu quero colocar é que o enfermeiro só pode realizar o procedimento desde que tenha conhecimento técnico-científico para realizar o procedimento. Também tem o passo a passo, que é montar um catéter, agulha de calibre 12 ou 14, de 8 em uma seringa de 5 a 10 ml. Segundo, palpar a membrana cricotireoide anteriormente entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Estabelecer a traqueia com o polegar e o indicador de uma das mãos para evitar o movimento lateral da traqueia durante o procedimento. Terceiro, funcionar a pele na linha média com a agulha número 12 ou 14 conectada à seringa diretamente sobre a membrana cricotireoide, isto é, na linha média sagital. 4. Direcionar a agulha em ângulo 45, calmamente, aplicando pressão negativa na seringa. 5. Inserir cuidadosamente a agulha através da metade inferior da membrana cricotireoide, aspirando à medida que a agulha avança. Uma observação de ar significa penetração na luz da traqueia. Então, continuando, remover a seringa e retirar a agulha ao mesmo tempo em que avança o catéter para baixo, tomando cuidado para não perfurar a parede posterior da traqueia. 7. Conectar o tubo de oxigênio ao catéter e fixá-lo ao pescoço do doente. 8. A ventilação intermitente pode ser providenciada tampando o orifício do tubo de oxigênio com o polegar por 1 segundo, destampando por 4 segundos. Após retirar o polegar do orifício do tubo, ocorre expiração passiva. Uma outra observação, esta corresponde a uma técnica provisória apenas com o intuito de ganhar tempo para obter uma via aérea
definitiva, garantindo uma oxigenação razoável por 30 minutos. Então, isso aí é a explicação. Só complementando a fala da Bruna, a cricotireoidostomia, ela não era, o enfermeiro não podia fazer. Aí a resolução que ela falou aí, do COFEN de 2020, agora autoriza o enfermeiro a fazer. Bom, até o dia 6/5/2020, foram afastados mais de 10 mil profissionais de enfermagem, porque estava com um teste confirmado em Covid. E tinha mais de 7 mil aguardando os resultados dos exames. E é um fato que a realização dos procedimentos geradores de aerosóis, eles elevam demais o risco de exposição dos profissionais à contaminação pelo Covid. É por essa razão que esse tipo de procedimento ele requer um nível de atenção maior, com a inclusão do gorro e da máscara N95, a PFF2, ou alguma máscara equivalente. E nas áreas críticas, como a UTI, pronto-socorro, as enfermarias de corte, as salas de emergência, centro cirúrgico, o risco ele é muito alto, porque esses PGAs, que no caso são os procedimentos geradores de aerosóis, eles são realizados com muita frequência e em equipe. E quando o caso clínico do paciente ele chega a piorar e isso acaba levando ele a um isolamento, a interação do paciente com o profissional ela fica muito mais intensa. E isso acaba que oferece mais riscos para o profissional, dá mais oportunidade de transferência de patógeno, por exemplo, da pele para mucosa ou até mesmo as roupas deles. Essas interações, como o banho, a mudança de decúbito, a mobilização de leito, entre outros cuidados, ela requer simultaneamente uma precaução de contato, gotícula, aerosóis em 100% do tempo. E diante desses riscos, é importante o aumento da proteção dos profissionais de saúde. Então, o COFEN, ele recomendou o uso desses EPIs, que no caso o avental, o capote de TNT impermeável longo, ou uma vestimenta impermeável de corpo inteiro, tipo macacão, com proteção da cabeça e costura selada, descartável ou reprocessável. A máscara N95 PFF2 ou uma equivalente, óculos protetor facial, a luva e o gorro. Pode passar. Boa noite, meninos. Boa noite, professor. Agora a gente vai falar de ações de frente ao Covid, que é onde que a gente está passando por um período, né? Já tem um bom tempo. Que é ainda... Tá me ouvindo, gente? Sim. Tá sim. Ainda relacionado com o Covid, é necessário que o enfermeiro esteja atualizado quanto às orientações para atuação de frente aos casos. Recomenda-se imediata separação de fluxos internos para pacientes que chegam ao serviço e apresentam sintomas respiratórios. Os pacientes suspeitos ou confirmados de COVID devem seguir um fluxo diferenciado numa área exclusiva dentro da unidade ou estrutura auxiliar externa. As tendas, barracas, as container similares, conforme as recomendações da GBCR. Pacientes inconscientes ou sem possibilidade de informação, acesso à história clínica, considerando a situação de pandemia, deve ser tratado como caso de suspeita de Covid-19. Sendo assim o sistema do COFEN, dos Conselhos Regional de Enfermagem, recomenda-se para os enfermeiros, né, para nós futuros enfermeiros, realizar higiene das mãos antes e depois de contato com o paciente ou material suspeito e antes de colocar e remover os equipamentos de proteção individual, que é o IPI. Evitar exposições desnecessárias em pacientes profissionais e visitantes de serviços de saúde. Estimular a adesão e adotar as demais medidas de controle de infecção institucionais dos órgãos governamentais,
Ministério da Saúde, Anvisa e Secretária de Saúde. Apoiar e orientar as medidas de prevenção e controle para o coronavírus, o Covid-19. Reforçar a importância da comunicação e a notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus, que é o Covid-19. Manter-se atualizado a respeito do nível de alerta para interferir no controle e prevenção deste agravo. Estimular a equipe de enfermagem a manter atualizado sobre o cenário global nacional de infecção humana pelo coronavírus, Covid-19, e por meio de fontes e informações oficiais. Orientar e apoiar o uso de remoção e descarte de equipamentos de proteção individual para os profissionais da equipe de enfermagem, de acordo com o protocolo de manejo clínico para infecção humana do novo coronavírus, conforme as recomendações do Anvisa, e realizar a limpeza e desinfecção de objetivos e superfícies tocados com frequências pelos pacientes e as equipes assistenciais. E a população, todos os brasileiros, devem estar atentos às orientações das autoridades sanitárias e colaborarem com o esforço de prevenção enfrentando o novo coronavírus, o Covid-19. Destaca-se medidas simples, ser incorporada à rotina diária das pessoas para reduzir o risco e contrair ou transmitir o coronavírus. Entre boas práticas estão realizar a higienização das mãos frequentemente com água, sabonete ou preparação alcoólica pelo menos 20 segundos, evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não higienizadas, evitar contato com o próximo com pessoas doentes, cobrir a boca e o nariz com a dobra do braço e tossir ou espirrar ou utilizar um lenço de papel e jogar no lixo. Limpar e desinfetar os objetos das superfícies de uso comum tocados com frequência e ficar em casa e evitar contatos com pessoas quando estiver doente. Assim, ressalta para que a equipe de enfermagem a importância constante de atualização do conhecimento, utilizando as fontes oficiais, garantida a produção, exerção e divulgação de informações verídicas e confiáveis, de acordo disposto com a legislação do profissional do enfermeiro. Beleza? Lembrando, só para complementar, que essa nota técnica, tudo que meninas falaram, COFEM, e você encontra lá no site da enfermagem, para quem quiser, escrito bonitinho para lembrar o nome, o número da máscara, todo o processo, todos os tipos de materiais, pessoal, tem acesso lá no COFEM, na nota técnica deles. Isso mesmo. Vou ligar minha câmera aqui só para vocês me verem, não para ser bonita, mas... Tá bonitona. Eu nem liguei a minha, tô com o olho roxo. Não para ser bonita, mas é só assim, pessoas que com saudade, sabe? Vai que tá com saudade da gente, né, Sérgio? Então tá bom. Vou aqui falar sobre a nova atualização que teve do COFEM, né? Sobre o uso do ventilador mecânico assim, na atuação do profissional de enfermagem. Então, em 5 de maio, deixa eu conferir, 6 de maio de 2020, foi dada uma nova resolução sobre a atuação do enfermeiro no processo de ventilação mecânica. Então, assim, o enfermeiro, ele agora está respaldado para montar, instalar e testar o ventilador mecânico. Devido também à ocorrência da pandemia, né, precisou muito dos profissionais estarem mais, assim, por falta de profissionais, eles também precisavam de mais mão de obra. Então, acabou que o COFEM liberou, né, para o enfermeiro, só que, assim, tem que estar capacitado, habilitado para fazer isso. Ele tem o direito de recusar, se caso não estiver habilitado para fazer tal ação. Então, dentro dessa nova resolução, também entra sobre que também deve entender sobre todos os parâmetros, né, do suporte ventilatório, tanto como a observação, a manutenção. A gente sempre ainda tem que estar por perto do paciente, observando cada parâmetro, tanto que, como o Sérgio já tinha havido falado na VA anterior, sobre a gasometria arterial. Agora o enfermeiro
está respaldado, está escrito, né? Antes não estava escrito, mas agora está escrito que o enfermeiro é privativo do enfermeiro fazer a coleta, né, gasomaterial, do sangue arterial, para ficar monitorando o paciente sobre os parâmetros vitais dele. Então, agora já está escrito que o enfermeiro é privativo do enfermeiro fazer isso. Também, nessa resolução, está escrito que o enfermeiro pode prescrever a higienização bucal. O dentista realmente, se ele atua dentro da UTI, mas o enfermeiro pode prescrever a higiene. Tanto que é da nossa responsabilidade cuidar disso tudo. E também, falando aqui rapidamente, o enfermeiro agora, devido também à condição que a gente está vivendo, para um atendimento ao paciente com COVID, ele agora pode realizar a pronação. Mas para tudo isso que eu estou falando, desde a atuação inicial antes dessa resolução de 2020, desde 2016, o enfermeiro deve conhecer toda a fisiologia do aparelho respiratório do paciente para que ele possa estar apto a atuar. Então, assim, até para realizar essa pronação, ele deve conhecer a fisiologia, né, todo o parâmetro dos aparelhos respiratórios do corpo humano, porque ao realizar, por mais que a pronação seja só uma posição do paciente, ela tem todo aquele benefício que precisa. Então, a gente tem que conhecer todos. Ao pronar, por que a gente prona? Para melhorar a respiração do paciente, para ajudar melhor nessa manutenção da respiração, só que aí também entra outros cuidados que tem que saber como fazer, como monitorar, para que não ouça mais complicações. Então, aí está, né, a nova resolução agora do COFEN, a gente pode montar, testar e instalar o ventilador mecânico, mas desde que a gente esteja habilitado para tal ação. Bom, sobre a laringoscopia. A laringoscopia é um procedimento, talvez alguém ainda não lembra, mas a gente já estudou sobre. É um procedimento que utiliza por meio do laringoscópio, que é esse que nós colocamos aí no slide, esse kitzinho, que ele vai abrir as vias aéreas para poder visualizar a laringe e os seus anexos, para poder ou inserir o tubo endotraqueal, ou então para poder retirar algum corpo estranho. Essa retirada do corpo estranho é feita através do auxílio dessa pinça McGill, que é essa que a gente colocou no slide também, aí do lado do laringoscópio. E o COFEN editou a resolução 641, que permite agora o enfermeiro utilizar a laringoscopia para poder retirar o corpo estranho e usando também a pinça McGill. Mas só que o enfermeiro só pode fazer isso se ele já tiver feito outros procedimentos, como a manobra de Heimlich, e não tiver dado certo. Se os outros procedimentos tiver tudo sido com insucesso. Aí sim ele pode ser utilizado a laringoscopia. Antes, o enfermeiro não podia fazer isso. E é isso, pode passar. Boa noite. Então, vou falar sobre o uso de dispositivos extraglóticos. Primeiramente, gostaria de falar o que são os dispositivos extraglóticos. Eles são dispositivos que desenvolvidos para o manuseio extraglótico da via aérea. E, na verdade, esse dispositivo, ele não chega a atingir a traqueia. Então, por isso que ele é diferente do laringoscópio. Ele não vai tão profundo. E existem duas categorias de DEGs, né? Os dispositivos extraglóticos. Os dispositivos supraglóticos, que eles vão acima da glote, como o exemplo da máscara laríngea. Ela não está aqui na nossa imagem, mas é aquela que a gente estudou com o Sérgio, inclusive. Eu não sei se vocês lembram, mas ela tinha um formatinho, desculpa a palavra, ela parecia uma vagina. Vocês lembram dessa máscara? Eu lembro. E ela era rosinha. Também. O Sérgio mostrou pra gente uma vez.
E essa é a máscara laríngea, e ela é considerada um dispositivo supraglótico. E ela está dentro dos dispositivos extraglóticos. E existe a segunda categoria, que é os dispositivos retroglóticos, que eles vão atrás da laringe, atrás e além da laringe. Ou seja, ele possui duas cavidades, dois canos, dois tubos, e aí ele, além de ir na laringe, ele vai na glote. Na laringe e no esôfago, aliás. E alguns exemplos são o tubo combinado tráqueo, o combitube e o tubo laríngeo. Então, essas são as categorias de DEGs. Agora eu vou falar em quais situações eles podem ser usados pelo enfermeiro, né? Esse tubo, o combitube é esse aqui que está do lado direito, com um balãozinho, vocês estão vendo? Esse aí é o combitube. Ele é considerado um dispositivo retroglótico. Em quais situações são usadas? Eles são usados quando o paciente, a vítima, ela está em situação iminente de morte. Então, ele só é usado nessas situações. E ele é privativo do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem. Ou seja, nem técnico de enfermagem, nem auxiliar de enfermagem, nem bombeiro, ninguém no âmbito da equipe de enfermagem pode utilizar, a não ser o enfermeiro. Outra coisa que precisa ser ressaltada é que o enfermeiro não pode utilizar esses dispositivos se ele não tiver um curso que capacite ele a fazer isso. Detalhe, o curso precisa ser com um enfermeiro que tem pós-graduação em urgência e emergência, primeiros socorros ou afins, como UTI, enfim. E outra coisa que eu queria conversar com vocês é a questão, uma curiosidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a maioria dos artigos que nós estamos trazendo aqui da Resolução 641/2020 são referentes à via aérea. E por que será, né? E eu cheguei à conclusão que é por conta do Covid. Porque qual é a principal característica do Covid? Por que as pessoas mais estão morrendo? Por conta do comprometimento das vias aéreas, né? Do comprometimento da gasometria da pessoa em si. Então, eu acredito que isso facilita demais, porque um enfermeiro que vai ser multitarefas e vai conseguir suprir a necessidade daquele paciente ali naquele momento. E acredito que seja só isso. Obrigada. A nova escala de Glasgow, de Common de Glasgow. A gente, não sei se vocês lembram, a gente já até estudou sobre essa escala e ela ganhou uma nova atualização. Mas voltando, para quem não lembra, a escala de Common de Glasgow ela é utilizada por diversos profissionais da saúde, inclusive os enfermeiros. Ela é utilizada para definir o estado neurológico de pacientes a partir do seu nível de consciência. E para ficar aqui, porque a gente tem pouco tempo, as mudanças que foram inclusas agora na nova escala de Glasgow foi a inclusão da reatividade pupilar nos critérios de avaliação. Ou seja, na antiga versão da escala, os únicos critérios avaliados era a abertura